O repórter Domingos Meireles investiga o fenômeno da mediunidade. Os textos de Chico Xavier teriam sido mesmo ditados por espíritos de pessoas falecidas, entre elas grandes escritores como Augusto dos Anjos e Humberto de Campos? Peritos atestam. As assinaturas são mesmo autênticas. E até a física quântica tem explicação para o fenômeno. O surpreendente caso do jovem Maurício. Pela primeira vez na história, a versão do assassinato recebida por Chico Xavier absolveu o assassino. A mensagem do piloto de helicóptero contando como foram os últimos momentos de Ulisses Guimarães. A emoção de quem recebe palavras de um parente morto. Um homem que faz o bem e a todos transmite serenidade. Este é Chico Xavier, nos depoimentos de Glória Menezes e Roberto Carlos. Há um mês, Chico Xavier completou 85 anos. Muito doente, ele já não recebe quase ninguém e se viu forçado a interromper o trabalho de mediunidade. Mas os frutos de uma vida inteira dedicada a servir ao próximo estão em toda parte, inclusive na cidade onde ele nasceu. Em 1910, quando Chico nasceu, Pedro Leopoldo, que fica a menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte, tinha cerca de 5.000 habitantes. Uma cidadezinha tranquila e bem interiorana, que de repente se tornou conhecida pela fama inesperada do médium Chico Xavier. Menino ainda, Chico já apresentava manifestações espirituais que escapavam ao entendimento da família. O pai, por exemplo, achava que o filho tinha alguma coisa de louco. E meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava, ele então me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu me entreguei numa fábrica de tecidos aos 10 de idade. Como trabalhava no meio de muito algodão, o algodão afetou os meus pulmões. Mas de todos os sofrimentos padecidos na infância, o mais doloroso para o menino Chico foi acompanhar a longa agonia da mãe. Com a morte da mãe, a 29 de setembro de 1915, o pai distribuiu os 9 filhos menores entre parentes e amigos de Pedro Leopoldo. Chico passou então a viver com a madrinha Rita de Cássia, que o maltratava muito. Olha, minha mãe me ensinou que é de pequenino que se torce o pepino, viu? Com a dor, Chico aprendeu também algumas lições. Todas as vezes que a madrinha o maltratava, ele era consolado com uma visão de luz. A mãe aparecia sempre com palavras de consolo para amenizar o sofrimento do filho. Ele sempre pedia que ela o levasse junto. O menino já não suportava mais os castigos da madrinha. Sua vida vai ser muito difícil, Chico. Muito dura. Eu aprendi desde muito cedo a venerar Nosso Senhor Jesus Cristo na fé que minha mãe me transmitiu desde os 2 anos de idade. Aprendi a considerar Jesus como sendo nosso Senhor e Mestre. João Cândido, o pai, era vendedor e se casou pela segunda vez. A nova mulher, Cidália Batista, lhe deu 6 filhos. Para ajudar a manter os irmãos e o resto da família, que era muito pobre, Chico foi trabalhar como escriturário em uma fazenda modelo do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo. Chico Xavier morou 20 anos com as irmãs nesta casinha modesta em Pedro Leopoldo. Dona Lucília, que foi criada pelo irmão, ainda guarda em cada canto doces recordações do tempo em que moravam juntos. Chico dormia aqui. A cama dele era ali, nessa posição, ó. A cama dele era aqui. Ele costumava psicografar aqui nesse quarto? Lá fora. Na sala.
Essa foto ali do Chico, aquela foto mais jovem, essa foto em que ele aparece de terno branco, ele tinha quantos anos? 27. 27 anos. Ali ele já trabalhava... Trabalhava na Fazenda Modelo. Ali é um trecho da fazenda. Eu gosto muito de música. Gosto muito de música clássica. Eu ficava escrevendo e ouvindo. Aqui na sala? Na sala. Ele escrevia, ouvindo música e participando dos nossos assuntos. Ah, é? Sem parar de escrever. A música e a natureza sempre estiveram intimamente ligadas à vida de Chico Xavier. Chico Xavier, sempre que precisava meditar, costumava se refugiar em ambientes tranquilos, como o açude da fábrica de tecidos de Pedro Leopoldo. Era um dos poucos lugares onde ele podia ficar em paz e sozinho para poder fazer as suas orações. Foi durante um desses passeios que ele viu pela primeira vez a figura de Emmanuel, o seu mentor espiritual. Francisco Cândido Xavier. Chico, você está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? O senhor acha que eu tenho condição de assumir esse compromisso? Sim, perfeitamente. Desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. 3 pontos básicos, mestre. Qual é o primeiro? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. O primeiro centro espírita de Pedro Leopoldo foi batizado com o nome de Luiz Gonzaga. Dona Lia ainda se lembra da época em que o centro era um barracão. Chico morava ao lado com os irmãos. Hoje a casa onde ele nasceu, em 1910, também faz parte do centro. É a primeira vez que uma câmera de TV entra nesta casa, que para os espíritas é sagrada. Essa é a casa onde o Chico nasceu. Essa é a casa onde Chico nasceu, demolida para construir o centro. É uma casa bem menor. Bem menor, humilde, simples, como também era e é a família. Mas a casa já está bem modificada, né? Bem modificada, foi ampliada, mantendo a posição do quarto onde ele nasceu. Hoje o quarto é usado como sala de passes. E aqui foi uma coisa que temos que guardar para o resto da vida, né? Porque aonde ele nasceu é um lugar muito sagrado, que a gente guarda por isso. Mas o que impressionava mais eram as mensagens psicografadas. Chico escrevia de olhos fechados textos atribuídos a autores que já haviam morrido. O primeiro livro psicografado por Chico Xavier foi Parnaso de Além Túmulo, uma antologia poética editada em 1932, que reunia 59 obras de 14 poetas consagrados e já falecidos. Entre eles, Augusto dos Anjos, que morreu em 1914, e Casimiro de Abreu, falecido em 1860. Esse livro, na época, provocou a maior polêmica. Tratava-se de uma fraude, de uma mistificação ou de um fenômeno mediúnico até então desconhecido. Fenômenos como esse despertavam suspeitas quanto à autenticidade dos dons espirituais do médium que havia se transformado no mito. Em agosto de 1944, os repórteres da Vinasser e Jamanzon, da revista O Cruzeiro, foram à cidade de Pedro Leopoldo para testar os poderes mediúnicos de Chico Xavier. Os dois apresentaram-se como jornalistas americanos e fizeram uma longa reportagem com o título Chico, Detetive do Além. Jamanzon fotografou o médium se concentrando e em seguida fez um flagrante que a revista qualificou como sensacional. Chico em transe dentro de uma banheira. Depois, o médium aparece lendo, psicografando e em momentos de descontração dentro da casa onde morava com as irmãs.
As fotos revelavam que eles estavam diante de um homem extremamente ingênuo. Jamanzon e Davi saíram então de Pedro Leopoldo convencidos de que os poderes mediúnicos de Chico Xavier não eram assim tão excepcionais. Se ele era realmente orientado por Emmanuel, o seu guia espiritual, porque a verdadeira identidade deles não tinha sido descoberta. Mas ao chegarem em casa e abrirem os livros que haviam recebido de presente do médium, tiveram uma surpresa. Quando foi de madrugada, o Manzon me telefonou e disse: você já viu o seu livro, que o Chico Xavier nos deu? Eu falei: não. Então veja, eu fui ver na biblioteca.